Fala, estrangeiros, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para falar com vocês direto aqui da floresta, né? Welcome to the jungle, sobre as eleições aí que vão acontecer amanhã, né? Eu estou muito pensando em votar e, pelo que eu estou percebendo, mesmo o pessoal do passado, né, já não que votou em várias eleições aí, não sei quantos presidentes e tal, diz que dessa vez está sendo de uma forma bem diferente que as coisas estão acontecendo, né? E para quem está no estrangeiro, não sei se é só a minha impressão, mas para quem mora fora, realmente, quem vive na Europa, quem vive nos Estados Unidos, na Ásia, não importa, está vendo de longe aquelas manifestações, toda aquela movimentação que está acontecendo lá no Brasil, né? Fica vendo isso de longe e realmente pensando como são tão claras as coisas, né? Quando a pessoa está de fora, é como se você estivesse vendo um filme, né? Você tá vendo ele, olha, porque, cara, ele tá querendo te matar, ele vai enfiar uma faca nas suas costas, não acredita naquele não acredita que ele tá mentindo. Quem tá do lado de fora entende melhor uma situação, um panorama, por quê? Porque tá desligado, assim, quase que emocionalmente daquelas situações, a pessoa não tá no coração quente, não tá saindo ali de casa, pegando um ônibus, pagando, sei lá, quanto desse a passagem de ônibus lá, pagando caro pra ir no ônibus, pagando caro na comida, pagando caro, aquele dia a dia, aquele desgaste que a injustiça gera na pessoa, entendeu? Aquele sentimento que não tá, sabe, tá trabalhando, corre e nunca sai do lugar, entendeu? Pessoas que realmente passam por isso no dia a dia, sentem isso, ficam realmente bem frustrados, né, todo dia. Eu vejo muita gente que comenta também lá no Facebook, ou então comenta aqui nos comentários também. Eu vejo muito essa frustração, né? E pra mim, que eu tô de longe, eu não vivo essa realidade. Eu não tô lá pagando caro para entrar no ônibus, eu não tô pagando caro na comida, eu não tô trabalhando, correndo, e não vou a lugar nenhum, chego a lugar nenhum. Eu não tenho esse sentimento. Então eu acho que quando a pessoa tem essa visão do lado de fora, a pessoa vê diferente as coisas. E eu tô aqui para falar qual é a minha visão. E a minha visão é clara, que o Brasil só tem uma opção de presidente agora. A gente tem basicamente o Haddad, e a gente tem basicamente o Bolsonaro lá, né? Então, para mim é bem claro que tem que ser o Bolsonaro. Ele já falou coisas merdas no passado? Falou sim. Ele já fez muita besteira ali na emoção do momento ali, impulsivo, fez sim. Mas eu prefiro 1000 vezes o Bolsonaro, que é um cara que chega e admite, não, me deram uma cotovelada, deu um carrinho nele também, me deram um carrinho por trás, deu uma canelada neles. Uma pessoa que fala assim e fala na cara, fiz mesmo e me arrependo, me desculpa, do que uma pessoa que compra ali um papel, uma máscara que não pertence a ele, entendeu? Isso que eu vejo em todos os outros candidatos e principalmente agora nesse fantoche do PT aí também, né? É uma coisa que o pessoal coloca toda a culpa agora no governo do Temer, que é uma coisa absurda. É o Temer que está lá há 2 aninhos. Isso comparar ao PT, que teve lá há 20 anos, sabe? Há 20 anos, antes deles entrarem, estavam pregando que ia fazer aquela reforma agrária, que ia beneficiar os mais pobres, que ia fazer o Robin Hood ali, né? Tirar dos ricos para dar para o mais pobre, e distribuir a riqueza, e fazer um monte de coisa. 20 anos depois, saiu lá, desde Fernando Henrique para mim, né, a FHC já estava ali mais para esquerda do que para direita, né, a FHC, depois entrou Lula ali, sabe, depois entrou 2 vezes, depois veio a Dilma, e não conseguiu fazer nada, sabe, tá aí os milhões de desempregados, gente, temos que abrir o olho nesse momento, entendeu, vamos fazer do Brasil um país de primeiro mundo. Mas para você construir uma casa, você tem que ter um alicerce primeiro. E qual que é o alicerce? A segurança. Aquilo que eu falei, sem segurança não tem nada no meu último vídeo. Educação nas escolas, sabe? Não existe isso de analfabetismo para ter um investimento, tem que ser no ensino básico ali. Coisas que eu acredito e sempre pensava para mim. Sabe, eu sempre pensei para mim, o dia que investir na educação, eu vejo aqui na Suíça, o pessoal investe pesado na educação básica das crianças, entendeu? Depois se a pessoa cresce, quem está numa faculdade, que é muito boa, excelente, a pessoa pode pagar por isso também, entendeu? Mas o investimento tem que ser nas crianças, então tem vários tipos de apoios aqui que o governo dá para as crianças no ensino básico, apoio psicológico, a pessoa vai em casa, a pessoa pergunta para os pais o que as pessoas fazem aqui, vê que a criança está na escola, mas o pai às vezes não tem nenhuma formação, entendeu? Vê que está meio perdido, muitas vezes é um estrangeiro e tal, não tem muita formação, eles pagam um curso, olha só que interessante, para os pais fazerem naquilo que eles acham legal, sabe, um curso, sei lá, sei lá,
costureira, ou então um curso de padaria, ou então um curso de uma outra coisa qualquer, um curso técnico, entendeu? Para a pessoa se integrar na sociedade, para a pessoa entender, quando a pessoa faz o curso e estuda no país, a pessoa entende como é que tudo funciona, como é que é a mecânica da coisa, para ajudar o filho. Eles estão investindo na criança no que eles investem nos pais, entendeu? Mas o foco é a criança, é ali aquela coisa básica. Por isso que eu acho muito importante toda essa ignorância que as crianças de hoje em dia no Brasil têm, eu vejo, percebo, sabe? Igual eu falei no outro meu vídeo, o absurdo de aluno não respeita o professor, sabe? Dando tapa na cara de professor porque deu nota baixa, e dançando funk, e faz churrasquinho. Que palhaçada é essa? Isso não faz sentido nenhum, sabe? E eu tô falando para de quem mora de fora do país, quem mora fora do Brasil, vê isso todo dia. Eu vejo como é que são as crianças aqui, eu vejo como elas têm uma noção já mais aberta, uma cabeça mais ligada nas coisas, entendeu? Elas sabem também politicamente como é que funciona mais ou menos, e cresce já um ser político, sabe? Já cresce de uma forma aberta, uma pessoa esclarecida. Infelizmente isso não existe no Brasil ainda, porque a pessoa não cresce com uma moral. O caráter tem que ser forjado em casa, são os pais que dão, mas a educação como sociedade, como se viver em sociedade, isso tem que ser ensinado nas escolas também, essa educação moral e cívica que dava no passado, que é o dito retrógrado, né? Nada é retrógrado, são coisas da família brasileira, entendeu? Próprios da família brasileira, que foram simplesmente jogados no lixo. E quem está aqui dá muito valor para a família suíça e os valores básicos da família suíça, da sociedade suíça, e isso é que segura um país junto. Agora, se você pega todos esses valores e joga no lixo, a pessoa perde a personalidade social que ela tem, entendeu? E vai pra rua, sei lá, virar feminista, sabe? Vou mostrar o peito aqui pra fora aqui, eu sou feminista, eu pulo, eu grito, então eu sou um cara que ofende por tudo, tudo é ofensa, tudo tô machucado, porque a pessoa não tem uma base ali, sabe? Não tem aquela formação cívica que ela devia ter recebido quando criança, entendeu? E o candidato Bolsonaro oferece isso, muitas vezes já falou até em militarização das escolas, justamente para ensinar essa questão de respeito à autoridade, sabe? Respeito aos mais velhos. São coisas que o pessoal colocou como cafona, e a coisa é do passado, a gente tem que ser mais progressista. Nada mais progressista do que isso. É preciso ter a ordem para depois ter o progresso. Entendeu? E eu acredito realmente nisso. O único candidato que oferece isso é Jair Messias Bolsonaro. Ele é o único que oferece isso. Aí o pessoal vem e fala assim, não, mas ele é machista, mas ele é homofóbico, mas ele é isso, mas ele é aquilo. São tudo tentativas, sabe, de não voltar à raiz. São todas tentativas de falar assim, não, mas ele fez isso, e ele falou isso, e ele fez aquilo. Mas se for ver no programa de governo dele, sabe, quantos de vocês já fizeram isso? Já foram lá, fizeram um download do programa do governo do Bolsonaro, do PT, e leram completamente ali, A mais B, o que está lá dentro, sabe? Fica só vendo opinião de internet, sabe? Não fica confiando aqui no meu vídeo, não. Vai ver, Adriel tá falando certo? Ok, o estrangeiro, vão lá ver se o estrangeiro aqui tava certo. Pega, lê, realmente ele leu isso aqui. É isso que vocês vão ver. É porque eu li, eu entendi o que tá por trás, qual é a mecânica de trás, e não a mecânica suja que tá do outro lado, de perpetuação no poder, sabe? Não importa, o Bolsa Família, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, muito bom, porque o país é gigantesco, então a pessoa precisa daquela assistência, mas tem que ter um controle, sabe, para não haver abuso disso também. Realmente dar a Bolsa Família para pessoas que precisam, não para as pessoas que querem explorar o governo, entendeu? A privatização, público-privada também, muitas coisas estão aí que é justamente o candidato que está querendo e está pensando no melhor para o Brasil, entendeu? Os princípios cristãos ali da família, isso é o que segura toda a nossa sociedade ocidental, é aquilo que a gente discernir o bem do mal, é baseado nos princípios cristãos, não tem outra coisa. A gente tirar isso assim, não matarás, não, tudo relativo, você relativiza tudo, e no momento que você relativiza tudo e todas as coisas, entendeu? Nada é mais certo, nada é errado, tudo é cinza, então tudo é permitido, por que não? Né? Aí vem esse tanto de coisa bizarra que a gente começa a ver no Brasil aí, né? Exposição de museu e por aí vai, né? Então por isso que a gente tem que agora voltar nas bases que uma nação precisa ter, e o Bolsonaro é o único que está oferecendo isso. Quisera eu que tivesse outros candidatos também, sabe? Mas não tem.
é o Bolsonaro, e eu sei que ele vai fazer um bom serviço, porque ele já tá falando a mesma coisa desde muitos anos atrás, não muda com modinha, entendeu? Tá sempre na mesma intuação, é sempre as mesmas ideias, já não sei quantos anos no governo, que isso serve de testemunho para ele mesmo, sabe? E isso que eu vi, fui ver lá atrás que ele já tava falando, falou outra coisa, não sei o que e tal, agora tá falando diferente, essas coisas básicas de educação, essas coisas básicas de ordem cívica que um país, uma estrutura de um país precisa ter e o Brasil não tem. Eu fico impressionado como é que as pessoas não veem isso. As pessoas começam a julgar o time de futebol, não, eu sou do mito, ah não, eu sou do PT, não sei o que, o pessoal fica gritando muito, fica falando muito e não entende o que o país precisa ter para crescer, sabe? Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui à Europa, sabe, se de ir no Japão, de ir num país assim como estrutura, pode ver, o país tem uma estrutura básica muito forte, a base estrutural do país, entendeu? Os fundamentos ali em segurança e em educação são bem fortes, são bem firmes, entendeu? E a partir do momento que você percebe isso, a pessoa não vai ficar jogando lixo no chão, não vai tentar dar jeitinho brasileiro, a pessoa não vai querer roubar, a pessoa tem uma consciência que pesa quando a pessoa faz alguma coisa errada, então a pessoa vai lutar mais ainda para ter aquilo, sabe? E eu acho realmente isso. Já falei isso em outro vídeo meu, tô falando agora também, sabe? O Brasil vai ter o presidente que merece, entendeu? E as votações estão aí para isso. Então, queremos nós que o Brasil mereça um presidente como Jair Bolsonaro. Então vamos colocar a mão na consciência, vamos ver o que é o melhor para o Brasil como nação, vamos abrir a mente e vamos ver o que é o melhor para a nação. É ter mais do mesmo, mais 4 anos ali de um governo que prometeu e não fez nada, sabe? Criou ali o Bolsa Família, foi bom, foi ótimo o Bolsa Família, sabe? Mas roubou tantos escândalos, tanta coisa errada, tanto egoísmo, sabe? A própria agenda deles foi que fizeram isso, sabe? E se o povo ficar com as migalhas, que eles aprendam a gostar das migalhas e querer mais migalhas ainda, achar que as migalhas é o bom e é o que eles merecem. Não é não, o povo brasileiro é um povo muito guerreiro e merece muito mais do que aquilo que foi oferecido até hoje. Então acho realmente, da vista de um estrangeiro, de quem mora fora do Brasil, mas que eternamente será um brasileiro, eu voto em Bolsonaro amanhã. Olha, que Jesus abençoe. Queramos nós que daqui a 2 dias estejamos comemorando a vitória de um guerreiro, de alguém que quer o melhor para o Brasil, do que a perpetuação e a distribuição da pobreza por mais 4 anos. Jesus abençoe. Tchau, tchau.